porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a carta, a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Qual é a referência? É 2 Coríntios 3, 1 e 2. Então veja, irmãos, na antiguidade era muito comum carta de recomendação, muito comum. Hoje também é muito comum, não é? Principalmente quando não se conhece a pessoa. Então, carta de recomendação, só que naquela época era muito mais necessária uma carta de recomendação, porque não havia naquela época internet, principalmente. Quem é o fulano de tal? Deixa eu buscar ele aqui na internet. E tal. Naquela época, não. Naquela época, era qualquer pessoa, não era questão de igreja. Qualquer pessoa a prestar algum tipo de serviço ou estar concorrendo a qualquer tipo de vaga, de oportunidade, ele tinha que ter uma carta de recomendação. Então, na esfera cristã, as cartas de recomendação eram cartas que o colégio apostólico escrevia para dizer se tal pessoa era confiável ou não, se ele era um missionário ou não, se ele era um apóstolo ou não. A igreja de Corinto estava questionando o apostolado dele, dizendo: você não tem carta. Se você não tem carta de que é apóstolo, você não é apóstolo, você é um fraudulento, você é uma mentira, você é um defraudador, você é como é que fala quando o cara falsifica, como é que é? Um estelionatário, um falsário. Se você não tem carta, você não é quem você diz ser. Aí Paulo diz: será que eu agora, depois de tantos anos, e depois de tantos anos trabalhando com vocês, de ter levantado essa igreja do zero, será que eu preciso de provar que Deus me chamou para ser apóstolo? Aí olha como ele massacra. Princípio de filosofia aqui. Vocês são a minha carta. Acabou com os caras. Acabou com os caras. Hã? O Calixto e o Oswaldo, até hoje eles dão carta de recomendação. 2000 anos eles continuam com carta de recomendação. A vida de Paulo era muito difícil, né? Muito difícil. A nossa, nós não temos a maioria das vezes esses confrontos. Hoje em dia a gente não tem. Então, para ele foi muito mais terrível pregar o evangelho. Claro, claro. E outra, pregar o evangelho num terreno pagão. Então veja, irmãos, Paulo vai dizer: vocês é a maior prova de que eu sou apóstolo. Se você, é como se fosse assim, se eu não sou apóstolo, vocês não existem. Vocês não são cristãos. Vocês não existem. Vocês não são igreja, vocês não são cristãos, e vocês não pertencem a Cristo, e vocês não têm eternidade. E nós damos testemunho de você, por exemplo, né? A gente pode. Você está nos ensinando, nós sabemos quem é, né? Percebe? Vamos lá. Muitas vezes o apóstolo sentiu necessidade de falar aos coríntios sobre si mesmo e sua autoridade. Seus inimigos aproveitaram disso para acusá-lo de jactância e arrogância, e assim tentaram afastar os neófitos daquele que, como diziam, precisava elogiar a si mesmo para conseguir seguidores. Ou seja, Mas esse reflexo aí, é a mesma coisa que o pessoal comigo. com quem? Da oitava igreja. É a mesma coisa. Eu pequenininho lá. É a mesma coisa, né? Então quer dizer o seguinte: veja bem, uma coisa que é desde sempre, principalmente no mundo a partir do primeiro século, era muito mexer com a vaidade de uma pessoa. Por exemplo, você vai se apresentar para um grupo e você não quer dizer assim: meu nome é Giovanni, eu sou formado em quê?
teologia, filosofia, eu tenho pós-doutorado, tenho o quê? Pós-graduação nisso, aí o cara fica lá 15 minutos falando do currículo dele. Aí ele está falando sobre os títulos que ele possui. Aí fala assim, pô, mas você é metido mesmo, hein, bicho? Você é vaidoso, hein, cara? Eu conheci um pastor, alguns anos atrás, muito vaidoso. Muito vaidoso. E ele já era um senhor quando eu o conheci. Preste atenção que eu vou desse meu testemunho. O cara era uma sumidade. Ele falava 4 línguas. Falava 4 línguas. Ele tinha mestrado em língua portuguesa, mestrado em espanhol, mestrado. Filosofia, mestre em filosofia, doutor em... o cara tinha assim e ele era muito vaidoso. E ele, conversando comigo numa viagem, ele disse, eu falei assim, poxa pastor, mas rapaz, você é um cara estudado, hein? Ele disse, eu sou estudado porque o meu pai disse que eu nunca ia ser ninguém na vida. Então a minha vida inteira foi estudando para provar para o meu pai que ele estava errado. Ok, isso mexeu com a vaidade dele. Ele já é falecido, esse pastor. Mas aí ele morreu, eu não fiquei sabendo que ele tinha falecido. Mas um que esteve lá disse para mim assim, rapaz, mas o pastor fulano viveu uma vida vaidosa e até na morte ele foi vaidoso. Porque quando ele estava para morrer, porque ele estava doente, ele disse, eu quero que no meu funeral leiam todos os títulos que eu consegui na vida. Nem na morte. Então você chegar para uma pessoa, e dizer, fala que título você tem, é uma vaidade, não é? Então eu quero apresentar o Giovanni, ele é pastor, não precisa. Só fala que eu sou pastor, tá bom, não é? O que dirá no século... Sabe isso que você está falando, né? Eu botado assim mesmo. Seu currículo? Meu currículo no site da igreja. Na parte que falava quem era nós, né? Quem sou nós e tal. Aí eu me apresentei. Rapaz, não é que um dia olhando na tela do computador, o Espírito Santo falou comigo, tire isso agora. Eu ouvi a voz do Espírito Santo por lá. Eu não tenho diploma, mas eu tenho marca. Nossa! Eu também tenho marca, ó. Veja bem, gente. Vamos dizer, quem é você? Eu sou o apóstolo de Cristo. Eu estou falando do século I. Ou seja, Paulo não evitava dizer isso, para não soar arrogância. Ele sempre chamava de quê? Servo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo e tal. Mas a turma forçou ele a dizer quem ele é. Presta atenção na armadilha. A turma forçou ele a dizer quem ele é. Quando ele disse que ele é apóstolo de Cristo, o que os caras falaram? Olha o orgulho aí, ó. Que turma do demônio, né? Às vezes, aqueles que não gostam da gente armam armadilhas assim, para que a gente mesmo se exponha quem a gente é, para usar isso contra nós, dizendo, olha como ele é orgulhoso. Então, os detratores de Paulo forçaram ele a dizer que ele é apóstolo para usar a fala dele contra ele mesmo. Então veja. Não precisa, né? Esse teólogo alemão, não precisava, mas... Não precisa mostrar nada para ninguém. Mas naquela circunstância era, por quê? Porque ele estava sendo... estavam acusando que ele não era, ele estava sendo acusado de ser um impostor. Mas qualquer resposta que ele desse, ainda assim eles iriam usar contra ele. Porque diz para Jesus também, né? Tentavam sempre pegar Jesus, quem diz quem ele era.
Esses opositores de Paulo não eram judaizantes, mas opositores palestinos da missão de Paulo e da dignidade apostólica, que havia se juntado a um grupo divergente e aparentemente gnóstico, que já era evidente em 1 Coríntios. Quem falou isso foi esse teólogo alemão, o Kuhlmann. Ele vai dizer que os opositores de Paulo eram apenas pessoas que estavam na igreja, simpatizantes da igreja, faziam parte da comunidade, mas não eram convertidos, mas eram gnósticos que tentavam atrapalhar o ministério. Em 2 Coríntios, Paulo trata em parte de uma forma de cultura de celebridade. Prestem atenção nessa fala. Em 2 Coríntios, Paulo trata em parte de uma forma de cultura da celebridade e, como antídoto, apresenta uma imagem cristalina de ministério autêntico, corporificado do seu próprio padrão de vida e missão. Os seus oponentes, professores com uma aparência cristã, parecem exercer os seus ministérios sob a influência de valores sofistas do primeiro século. Paulo diz que, apesar de todas as habilidades em falar em público dos seus detratores e suas reivindicações de serem ministros de Cristo, eles, na verdade, estão pregando um Jesus diferente e um evangelho diferente e estão ministrando com um espírito diferente. Então, veja bem, hoje em dia existe o culto à personalidade. Não é verdade? Pastores hoje... Em nome de Jesus ainda. Em nome de Jesus ainda. Pastores hoje, conforme é o pastor, ele está se tornando uma celebridade. Quantos seguidores ele tem no Instagram? Quantos seguidores ele tem no Facebook? Gente, pode ser o pastor mais santo que for, mas é possível mexer com a vaidade do cara, mesmo que o cara nunca tenha sido vaidoso. Desperta nele. Ele escreve uma frase no Facebook dele, se tiver poucas curtidas ele passa mal. É interessante isso aí, pastor. Deixa eu fazer uma... Por favor, por favor. Com o tempo, né, as pessoas vão envelhecendo e alguns, claro, se perdem, né, vão ficando mais vaidosos ainda e tal. Mas assim, o que a gente vê é que quanto mais as pessoas aprendem, elas se tornam mais humildes. Né? Sim. Eu tive experiências tremendas, assim, por exemplo, uma foi com o seu Shed. O seu Shed renomado e tal, toda a bagagem que ele tem. Quando ele foi dar aula pra gente, eu lembro que nossa turma, todo mundo botou roupa assim, ficou social, alguns vieram até de terno, de gravata e tal. Aí o homem entra com a camiseta polo amarela e sandália franciscana. Acabou com a jeans. Rapaz, o cabelo branco, o homem não falava uma palavra que você não entendia. Ele dava 4 horas de aula em pé e a gente pedia para beber água e pedia para terminar a aula. O cara pedindo para terminar. Mas o cara era de uma humildade tão grande, meu Deus do céu. É a qualidade. O rio do que você está falando, veja bem, meus irmãos, lembra de Lucas 10, quando Jesus manda os discípulos, os 70, para ir pregar o evangelho e fazer um monte de coisas? Quando eles voltam como? Eles vêm cheios de orgulho. E qual era a vaidade deles? E qual era a maior vaidade deles? Os demônios. Veja, os caras curaram enfermos, deram vista a cegos, fizeram coxos andarem, mas o que mais deixou eles com o peito emplumado foi que os demônios... O que Jesus disse? Ele disse, e ele conclui assim: eu via Satanás caindo como relâmpago. Ora, o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: Satanás caiu do céu pelo mesmo motivo que vocês estão tendo agora. Fortíssimo. Não é que Jesus quis revelar uma coisa, um segredo que só Deus sabe. Não, ele estava atentando para os discípulos o quê? Exortando eles para quê? Quando eles chegam dizendo, até os demônios nos submetem. Aí Jesus, pois é, eu vi Satanás caindo por causa disso aí. Vaidade é um tropeço.
Bom tema para vocês pregarem na igreja. Vaidade é um tropeço. Quem é que começou com a vaidade? Lúcifer. A gente também, terminando assim, né? Pode falar. O pastor Agostinho que esteve aqui com a gente, eu conheço já há uns 20 anos, ou mais. Ele é de uma simplicidade, ele fez 40 anos de ministério, a igreja em Campinas, fantástica, todo um trabalho que ele desenvolveu, estava na igreja há muitos anos, né? Tudo ali ele passou por ele, e a humildade dele é uma coisa espetacular demais. Você não vê ele na internet, não vê ele assim, se propaganda em nada, né? Uma coisa fantástica, a humildade daquele homem. Vê, a humildade é o primeiro princípio de quem está na obra de Deus. Então, nesse caso, no século I também existia culto à personalidade. Existia. Sempre houve culto à personalidade. Só que nos nossos dias, como o Newton falou e o Hildo falaram, os dois falaram, hoje em dia a tecnologia promove mais ainda a vaidade. Então veja, os oponentes de Paulo, eles estavam usando valores sofistas. O que era um sofisma? Que filosofia era essa? Que filosofia era essa? Lembra que Paulo disse que a palavra de Deus era poderosa para anular sofisma? Sofista era a classe dos filósofos que mais do que isso, trabalhavam para transformar mentira em verdades. E aí o Giovanni falou, eles cobravam, e as outras classes de filósofos odiavam os sofistas. Os platônicos, os aristotélicos, os epicureus, os estoicos, eles odiavam os sofistas. Por quê? Porque o sofista usava de filosofia para enganar as pessoas. Ou seja, eles faziam com que o discurso de alguém usasse uma capa usasse uma capa de verdade numa mentira, ou eles transformavam a mentira numa verdade. Os filósofos não aceitavam isso. O sofisma hoje existe, dizem, numa brincadeira, que os sofistas foram os precursores dos advogados. Claro, a gente não pode julgar a categoria, mas que tem muito advogado que transforma uma mentira numa verdade para livrar o seu cliente. É verdade isso. Mas no Brasil nós temos hoje, né, um que nem é formado, Então veja, o que Paulo estava lutando contra quem? Contra sofistas. Trabalhava uma mentira, transformando ela numa verdade. Então, gente, é uma coisa tão demoníaca. Os políticos, na sua maioria, são sofistas. O político, na sua maioria, não todos. que usa da politicagem. O que é usar de politicagem? É usar de sofisma. Ele transforma. Veja bem, quando é que aumento de imposto vai ser bom para uma sociedade? Nunca. Mas o que os políticos estão fazendo? Transformando uma mentira numa verdade. Ok? Vamos adiante. A carta de recomendação de Paulo é a própria igreja, os convertidos que são frutos do seu ministério e sua lealdade a Cristo. É por isso que ele não desanima. E por isso que a gente não deve desanimar. Um dia, um pastor amigo meu disse assim para mim: ô irmão, preciso conversar com você. O que foi? Rapaz, eu sofri uma traição lá no conselho da minha igreja e ele compartilhou uma situação tal. Eu falei: meu irmão, se o nosso Senhor, o nosso mestre foi traído, eu e você não seremos? Então você glorifica a Deus, você está parecendo com Jesus. Deu dureza, né?
Então, é por isso que ele não desanima. É fortalecido sempre por Cristo. Assim vai ele. Quando eu era garoto, 10 anos, 11 anos, tinha um coordenador, na época, chamava o coordenador do colégio, era aquele tem hoje, até hoje deve ter, só que outro nome, né? Não, mas esse coordenador da minha época era assim, era o cara que abria o colégio, hoje não sei se é porteiro, monitor, inspetor, da sua época era inspetor, o meu era coordenador, então ele era aquele diácono, como se fosse da igreja, ele pegava as coisas, o professor precisava, ele levava, e, enfim, é o coordenador, na época que eu estudava era o coordenador. O Nilton, que era bem mais lá no passado, era inspetor. Aí, esse coordenador nosso lá, o apelido dele era Tião. E o Tião, nos domingos, ele apitava futebol. Ele apitava futebol lá no bairro, lá no futebol de várzea. E aí, era terrão, era muito de voo. O Rildo sabe disso, né? A várzea como é que é o campo de futebol, Rildo? Terrão. E ele era convidado para apitar, ele era muito folclórico. E ele tinha roupa de juiz, todo bonitinho e tal. Ele apitava, a turma já conhecia ele. Aí do lado do campo assim, ficava aquele monte de gente assistindo aquele torneio amador, voava pesada para todo lado, enfim. E o Tião apitava, e quando o Tião apitava, que ele errava, a turma xingava ele, xingava a mãe dele, como aconteceu? Tião, seu papapá, e xingava. Aí o Tião gostava de ser xingado. Sabe por que ele gostava de ser xingado? Porque os juízes de verdade são xingados. E aí, na lógica do Tião, ele pensava assim, se eu estou sendo xingado, é porque eu sou juiz mesmo. E quanto mais ele era xingado, mais ele se identificava como um juiz de verdade. Ele estava ali para isso. Já vai, Varão? Tranquilo, eu sei que esses compromissos é complicado. Viu? Usando essa comparação do Tião, se alguém faz alguma coisa contra a gente, mesmo e você sabendo que você está fazendo a palavra de Deus, então você parece com Jesus mesmo. A gente deve se alegrar com isso. A gente deve glorificar a Deus, porque a gente está sofrendo, porque você está trabalhando a palavra de Deus. Então, se alguém fica lá na igreja te aborrecendo, te oposicionando, e você sabe, como Paulo disse, eu tenho a consciência limpa diante de Deus, que eu estou ensinando o evangelho, que eu estou ensinando a vontade de Deus. Se tem pessoas que estão se opondo a mim quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu devo me alegrar nisso, porque o meu Senhor aconteceu a mesma coisa. Exatamente, né? Às vezes a gente quer um ministério tranquilo, né? E viver em paz no ministério, isso não existe. Mas por que muitos pastores não aceitam isso? Sabe por quê, Hildo? Por causa disso aqui, ó. E quem não tem isso aí... Ó. Por que muitos não gostam? Estão abalando a sua imagem. Afinal de contas, ele é um cara que mexe com a vaidade do cara. Não, se as pessoas estão fazendo isso contra mim, isso está pegando mal para mim. Para minha imagem, para minha pessoa. Não. Nós tivemos na convenção 15 dias atrás, e o pastor que ministrou falou duas frases que eu marquei. Uma de Karl Barth, você conhece. O sucesso não é da nossa conta. Sucesso não é o quê? Não é da nossa conta. O sucesso não é da nossa conta. Aí, dentro do estudo que ele citou lá, não é resultado, e sim a mensagem. Nós ficamos muito preocupados com o resultado. Se as pessoas às vezes nos caluniam, nos perseguem, a gente pensa que está tendo resultado da obra. Sim. Nós temos que pensar que a mensagem pregada, ela não volta para você. A nossa consciência diante... Olha, preste atenção. Lembra que na primeira parte eu falei sobre ditados que as pessoas dizem e não tem sentido? Eu vou dizer um outro ditado que não tem sentido e que muita gente diz, e pastores já disseram isso, e não deveriam dizer. Nem Jesus agradou a todo mundo.
Ora, Jesus não veio agradar todo mundo. Ele falou isso também. Ele falou isso? Veja, Jesus desagradou os fariseus, que queriam usar a popularidade dele para fazer com que eles tivessem, se sobressaíssem sobre uma liderança maior sobre o povo. Jesus desagradou os saduceus, porque os saduceus queriam usar a figura de Jesus Cristo como um autor intelectual da fé. Jesus desagradou os herodianos, que queriam usar o seu carisma para fortalecer o partido de Herodes, o partido político de Herodes. Jesus desagradou os essênios, porque os essênios, que era a ala radical da religião, que queriam usar Jesus para finalmente pôr um fim na corrupção que estava existindo no templo. Jesus desagradou todo mundo, mas ele agradou a quem de direito. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Jesus de verdade não veio agradar todo mundo, ele veio agradar a Deus. O pastor não é para agradar a igreja, o pastor é para agradar a Deus. E saiba que para agradar a Deus, você vai desagradar alguém. Se você for usar a palavra na sua íntegra, Jesus não veio para agradar o mundo, ele veio para destruir o mundo. Percebem? Percebem, gente? Então, você está sofrendo alguma detração lá na igreja, sabendo que você está pregando a palavra de Deus? Glorifica a Deus por isso. Glorifica a Deus por isso. Porque é como o Sérgio disse, o resultado está chegando. Né? Então, é Cristo quem fortalece. Pastor, mas eu entendo, a gente, o pastor Sérgio está dizendo que nós nos preocupamos muito em viver por resultados, né? Não, quantidade, por pessoas. Vamos pensar em resultado. Pastor da igreja em Laodiceia. Não, o Sardes, agora vocês me ajudem. Deixou que uma mulher dominasse a igreja. Ninguém fala do pastor da igreja, né? Cadê o pastor da igreja? Ao anjo da igreja, escreve: tenho contra ti tolerares esta Jezabel, que ensina os meus filhos a prostituírem e a praticar coisas com idolatria. O que é tolerância? O que é um pastor tolerante? É um pastor que está vendo que tem coisa errada na igreja, mas ele não quer mexer, porque senão vai dar problema. Porque a igreja está em paz. Ué, por que eu vou mexer? Por que eu vou futucar lá o Alex? Por que eu... Percebe? Aí o que acontece? O pastor está atrás de resultado, ele tem a igreja lá com tantos membros, ele tem uma entrada financeira que paga um baita salário para ele e alguns benefícios, ele vai fazer confusão para quê? E aí a mensagem não é fiel. Não é fiel. Aí Jesus falou assim, ao anjo da igreja escreve: eu não concordo que vocês toleram. Aí Jesus vai dizer: tem um restinho aí que está preparado para morrer. Quer dizer, você tem um grupo fiel na igreja, mas que não levantam a voz contra o que está errado, porque talvez não querem causar confusão na igreja. Então deixa Jezabel falar. Ou seja, você, na verdade, quer ficar em paz com a igreja, mas em guerra contra Deus. Aí você vai escolher a quem você quer de verdade trabalhar. Então, a nossa consciência tem que estar limpa diante de Deus. Agora ele precisa ser igual ao pastor Paulo, né? Fiz de tudo que eu pude, suei tudo para ganhar os Eu fiz de tudo. E a gente tem que fazer de tudo que a gente pode também. Muitas pessoas pensam... inclusive isso aqui eu quero que o Nilton leia. Nilton, leia para nós esses lá. Vai lá, Nilton. Muitas pessoas pensam que um certificado de ordenação significa que você possui credencial de ministério. Embora exista um propósito importante numa ordenação pública ao ministério, um pedaço de papel por si nunca é um credencial adequado. É verdade. As verdadeiras credenciais do ministério são vidas transformadas, epístolas vivas, cartas vivas.
Estou traduzindo para eles não entenderem o que era isso. Poderíamos dizer, guarde o seu artigo para você e mostre-nos vidas transformadas no seu ministério. Rapaz, olha, nada contra, mas você chega em determinados escritórios pastorais que ele tem ali um verdadeiro culto à personalidade. Todos os diplomas que ele conseguiu ter, tá lá. É um altar. Se você tem tudo isso de título, ótimo. Não precisa, fica para você. Porque papel não possui, não dá credencial para ninguém. Não dá. Eu vou tirar meu diploma de lá. Tira, pode tirar. Então veja, estudar é importante? É. Uma ressalva. Pode deixar alguns, né? Mas não todos. Você pode, Nilton, deixa aqui uns 12 pelo menos. Então veja, o ensino de teologia legaliza a pessoa, credencia a pessoa a ser um pastor. Porém, o que dá suporte e comprovação a um chamado pastoral é o seu trabalho. É o reconhecimento da comunidade e é o fruto que ele dá na própria comunidade. Concordo. É isso que Paulo está dizendo, né? Os cristãos estão escritos em tábuas de corações humanos e não em tábuas de pedra. Esta é uma referência direta às profecias de Deus sobre o que aconteceria na nova aliança de Cristo. Ouça o que os profetas declararam. A gente não vai ler por causa do nosso tempo. Mas Jeremias 31 está dizendo, Ezequiel também está dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Não a mesma que fiz no deserto. Uma mesa no deserto. Não é o que eu fiz no deserto. Porque lá foi escrito em tábuas de pedra. Porém eu vou escrever em tábuas de carne ou no coração. Então, Paulo está mandando recado direto para a turma de Pedro, lá de Corinto. Então, tem uma carta escrita. Vidas transformadas que mostram amor a Deus e a lei de Deus escrita no coração são a evidência de que Deus escreveu você como sua carta. Né? Voltando, nós não temos problema de conversão, nós temos problema de transformação. Portanto, o que Paulo proclama não é um ministério de morte, mas um ministério de vida. É por isso que esse ministério é descrito como sendo escrito pelo Espírito Santo. O Espírito representa a dádiva da vida em todas as Escrituras. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6. O que diz lá? Quem quer ler para nós aí, por favor? Bem alto. Bem alto, pessoal. Quem lê aí? Um de cada vez. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ok, vamos ali. Antiga aliança, nova aliança. Essa questão letra e espírito, isso aí também dá uma confusão, né? Vamos ver isso. Ministros da nova aliança. A ideia de uma nova aliança foi profetizada no Antigo Testamento e posta em prática por Jesus. Ok? A antiga palavra grega para aliança, de ateque, tinha um significado comum de última vontade e testamento. O uso da palavra por Paulo reforça a soberania de Deus, porque não é um acordo negociado, mas um decreto divino. A palavra aliança descreve um acordo feito por uma parte com poder plenário, que a outra parte pode aceitar ou rejeitar, mas não pode alterar. Você vai mandar esse aqui? Hã? Vai mandar esse aqui para nós hoje? Posso mandar? Veja bem, gente. A aliança está pronta. Você decide se você quer entrar nessa aliança ou você quer rejeitar essa aliança. O que não existe
é mudança. Lembra do jovem rico, que não era jovem? Eu gosto muito de falar isso. Não era jovem? Não, ele já era um homem maduro. Veja bem, quando Jesus diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O que aconteceu? O cara foi embora. Jesus falou alguma coisa? Não. Jesus chamou ele para, vem aqui, vamos negociar. Não. Por quê? Porque a nova aliança não tem negócio. Ou aceita ou rejeita. Não tem negócio. Deus não tem uma terceira opção para o Rildo. Jesus Cristo é uma pessoa em quem nunca vai haver neutralidade nele. Ou você aceita ele como Deus, ou você não aceita ele como nada. Não tem ninguém que seja amigo de Jesus. Ou a gente adora Jesus, ou rejeita ele. Uma coisa que eu percebo assim, é que no longo da minha vida, que você é perseguido e... Bem perseguido, o que a gente estava falando aí sobre sofrimento. Perseguição e tal, do servo de Deus. Você é perseguido e sem causa. Sim. Isso é a coisa que mais dói no nosso coração. Dói. Mas a gente precisa entender. Você pode até sentir a dor, você só não pode se sentir ofendido. Eu sei. Você pode, aliás, você tem que se alegrar no sofrimento. Sim. Porque você está padecendo como Jesus Cristo. E eu também. Uma aliança oferecida por Deus ao homem não era um pacto entre duas partes que se uniram em termos iguais. Tá? Essa nova aliança apresenta os termos pelos quais podemos ter um relacionamento com Deus centrado em Jesus e na sua obra por nós. Nós não temos problemas de entrar na nova aliança e sermos salvos. Aqui que eu falei, nosso problema é sermos transformados. Nós não queremos ser transformados. A gente ainda quer continuar praticando certas coisas que pertencem à velha humanidade. Esse é o problema. Então, na nova aliança, acabou com qualquer outro tipo de acordo que você tinha no passado com o pecado. Olha lá, o que você falou, ô Marcos, pastor Marcos, não da letra, mas do espírito. A letra é a lei em seu sentido exterior, escrita em tábuas de pedra. A letra da lei veio pela antiga aliança, foi bom em si mesmo, mas não nos deu poder para servir a Deus, e não mudou o nosso coração, simplesmente nos disse o que fazer. Paulo pôde dizer que a carta mata, porque a lei, expondo nossa culpa, mata-nos diante de Deus. A lei estabelece completa e completamente nossa culpa. Então, a letra mata. Não é que quem estudar fica doido, como tinha uma interpretação aí, uns décadas atrás. Não, você não precisa estudar. Não foi mesmo seu testemunho para mim aquele dia? Não, você não precisa estudar, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Assassinaram a hermenêutica. Tem até hoje isso. Tem muito, muito. Isso não vai sair nunca. Pode diminuir, mas não acaba. Pastor, mas eu era assim. No começo, eu comecei a ir para a igreja. Eu achava que eu não precisava de uma teologia. Sim. Para mim, eu achava que eu não precisava. É por isso que eu falo dos moralistas, das pessoas que acham que sabem das coisas. A gente vai acontecendo, vão se abrindo os leques na vida da gente a partir do momento que a gente começa a sentir a necessidade disso. E veja bem, pessoal, e graças a Deus, porque Paulo foi provocado. Porque se Paulo não é provocado, nós não teríamos acesso a pérolas de informação. Quanto mais eu venho aqui e ouço o meu mestre pregando, mais eu descubro que eu não sei nada. Nossa. Isso aí estava programado para ele falar, tá? Isso é um presentinho do casamento. Então esse rido acaba comigo, viu? Você acaba comigo. Viu, Rildo? Olha, presta atenção, nós estamos falando de humildade, né? O Rildo falou de humildade. Preste atenção, pastores, prestem atenção. Quando os caras chegaram para João Batista e falaram bem assim: você é maravilhoso, você é um pregador maravilhoso.
Aí eles falaram bem assim: eu discordo da população, eu não acho que você é um profeta Elias, eu não acho que você é o profeta Jeremias, eu estou desconfiado de que você é o próprio Messias. Olha a serpente sibilando. Aí qual a resposta dele? Não, antes disso ele disse: eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem. Isso é humildade, né? Humildade. Então veja, a letra mata, ou seja, na verdade, Vai ser sério, pastor. esse é meu irmão, eu vou dar um abraço, que esse meu. Eu me orgulho dessa minha humildade. Já ganhou a rede. Já, veja, uma coisa importante, Não vai nem precisar fazer. a letra que Paulo disse que mata, ou a lei de Moisés, na verdade a lei de Moisés não mata. A lei de Moisés só expõe a nossa culpa, porque a lei que mata foi a lei do jardim. A lei do pecado. Então, qual foi a lei que matou a humanidade? Foi a lei do jardim, não foi a lei de Moisés. O próprio Paulo vai dizer isso em Romanos 5. A morte reinou até Moisés. Falam que é a letra de Moisés. Mas não é. Moisés, quando Moisés escreveu a lei, Moisés disse: ó, pessoal, eu estou escrevendo aqui para dizer porque que a gente morre, porque a gente não alcança isso aqui. Então, exato. Então, quando Paulo diz que a letra mata, não é que a lei de Moisés mata, porque a lei que matou foi a do jardim. É que a lei de Moisés me mostra o quanto eu sou culpado e por que que eu estou morto. Por que que eu necessito de um redentor? Nunca foi a vontade de Deus pela lei. Hã? Nunca foi a vontade de Deus. Nunca, nunca. Então, veja, a lei que nos matou não foram 10. Quantas leis nos mataram? Uma. Né? Ó, estamos terminando. Quando o Rildo fica em pé. Goleiro é assim. É. Não aguenta sentar no banco. Ô, Giovanni. Desse jeito, craque, né? Gente, faltam 5 minutos. Vamos terminar aqui. Ô, Giovanni, lê para nós aqui, por favor. Um pouquinho, galera. A lei de Moisés foi imposta de fora a um povo rebelde, cujo resultado foi a morte. A nova aliança, por outro lado, está inscrita nos próprios corações de seus destinatários, todos os quais, do menor ao maior, conhecerão ao Senhor. Todos os participantes da nova aliança recebem o poder interior para cumprir os seus ditames. A antiga aliança não fez tal disposição. Seus ditames confrontaram um povo cujos corações eram de pedra, efeito dos mandamentos de Deus em corações inalterados de pedra é a condenação e a morte. Isso. Estão entendendo bem isso aí? Basta dizer aqui que a opinião de Paulo, esse quem falou foi o Ronald Clemens, um teólogo inglês, especialista no Antigo Testamento. Basta dizer aqui que na opinião de Paulo, a lei era inadequada, porque só podia prescrever o que os homens deveriam fazer. Não tinha o poder moral para capacitá-los a fazê-lo. O que Paulo quer dizer é que a lei era um código moral puramente externo. Tal código, embora possa ter muito sucesso em expor o pecado das pessoas, não tem nenhuma utilidade para purificar o pecado das pessoas. O que as pessoas precisam, se quiserem ser libertadas da condenação do pecado, é de um código interno, renovação moral. A lei não deve ser escrita apenas na pedra, o Espírito deve escrevê-la no coração. Né? Essa é a coisa, é o que vocês falaram, o que o Sérgio disse, o Giovanni disse, precisa de um redentor. Alguém pode ler para nós? Embora os... Isso. Sim, para ficar registrado. Dá licença, Rosão. Embora os coríntios fossem a epístola ou a carta deles, ainda não eram tanto deles quanto os de Cristo. Cristo foi o autor e o sujeito,
eles foram apenas instrumentos. A escrita não era humana, mas a escrita do Espírito de Deus. E isso não nas tábuas externas, como a lei é escrita, mas nas tábuas dos corações dos homens, que somente Deus pode alcançar. No entanto, que eles foram úteis, bem-sucedidos e instrumentos na conversão de almas por meio do ministério da palavra no qual ele confiava. E o último slide. Alguém lê para nós? A período do Antigo Testamento foi o ministério da morte, mas o Novo Testamento da vida. A lei tornou conhecida o pecado e a ira e maldição de Deus. Mostrou-nos um Deus acima de nós e um Deus contra nós. Isso aqui é o que Lutero dizia. Quando você vê o Antigo Testamento, você vê um Deus contra nós. Porque ele deu uma lei que ele sabia que a gente não ia conseguir sustentá-la. Então aí Lutero dizia que nós no Antigo Testamento era um Deus que trabalhava contra nós. Porém, mas o Evangelho dá a conhecer a graça e Emanuel, Deus conosco. Nela é revelada a justiça de Deus pela fé. Isso nos mostra que o justo viverá pela fé, pela sua fé. Isso dá a conhecer a graça e a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, para a obtenção dos pecados e a vida eterna. Isso aqui, ó, a lei ali, ó, é esse desenho ali, ó. A mera letra de Moisés, o efeito disso foi apenas produzir condenação, para produzir um sentimento de culpa e perigo, e não produzir perdão, alívio e alegria. A lei denunciava a morte, condenou o pecado em todas as formas, e o efeito disso foi produzir um sentimento de culpa e condenação. A lei condena, a lei não fala de perdão. O Evangelho é um sistema espiritual, foi concebido para transmitir vida e conforto à alma, amém? Fala paz, não vem para condenar, mas para salvar. Revela um caminho de misericórdia e convida todos a participarem e a viver. É chamado de Espírito, provavelmente porque suas consolações são transmitidas e asseguradas pelo Espírito de Deus, a fonte de toda vida verdadeira para a alma. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo encontro, mas espero que nós tenhamos caminhado bem hoje na questão da luta de Paulo e da questão também da lei graça. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo encontro.